Era para ser apenas mais um programa, uma conversa entre duas figuras públicas com opiniões diferentes. Mas, naquela noite, o inesperado aconteceu. Nicolas Ferreira, jovem deputado conservador conhecido pelo tom firme e discurso direto, entrou em cena para um debate com ninguém menos que Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos, símbolo de uma geração que respira cultura progressista e ativismo social. O que era para ser um simples embate entre ideologias virou uma verdadeira batalha de personalidades e valores, com repercussões que ecoariam muito além dos estúdios. A calmaria da apresentadora, acostumada a controvérsias leves, foi abalada pela intensidade e ousadia das falas de Nicolas. Foi como se, em poucos minutos, toda a narrativa que ela construiu ao longo de décadas começasse a ser desconstruída diante das câmeras. No centro desse confronto não está só uma disputa política. É uma guerra de sentidos, um embate entre o passado e o futuro, entre o que muitos acreditam ser liberdade e o que outros clamam como verdade. Nicolas, com seu olhar fixo e voz firme, não recuou nem um instante. Xuxa, do outro lado, viu-se sem palavras, como se a segurança que tinha nos anos de carreira tivesse sido subitamente abalada. Mas por que essa reação da apresentadora surpreendeu tanto? Será que ela realmente foi pega de surpresa? Ou apenas fingiu um momento de vulnerabilidade? E o que isso diz sobre o atual clima político e cultural do país? Onde está o limite entre respeito e censura? Entre diálogo e confronto? O público ficou dividido. De um lado, aqueles que aplaudem Nicolas por ousar enfrentar um ícone da mídia. Do outro, os que veem o deputado como um agitador, capaz de ferir uma figura querida com argumentos crus e sem empatia. Mas será que essa polarização é tão simples assim? Será que estamos diante de um debate honesto ou apenas mais um espetáculo midiático? Essa é só a primeira pergunta que vai te consumir depois que descobrir tudo o que rolou naquele encontro explosivo. Prepare-se para entrar em um jogo onde nem tudo é preto no branco e onde cada palavra pode ser uma armadilha ou uma revelação. Você está pronto para descobrir o que ninguém teve coragem de mostrar? Para entender os verdadeiros motivos por trás do embate? Então, continue comigo, porque essa história está longe de acabar. E as surpresas só começam agora. O palco estava montado. Câmeras focadas, luzes intensas e uma plateia invisível mas ávida pelo confronto entre duas forças que, à primeira vista, pareciam não ter nada em comum. De um lado, Xuxa Meneghel, símbolo de décadas de entretenimento, cuja voz se tornou marca registrada da cultura pop brasileira. Do outro, Nicolas Ferreira, um jovem deputado que carrega no olhar a inquietação e a determinação típica daqueles que querem rasgar o status quo. Mas, para além das aparências, existia uma tensão profunda, quase palpável, que só quem viveu aquele momento poderia sentir. Nicolas não era apenas um político contestador. Ele personificava um Brasil que se recusava a aceitar o discurso dominante, que se sentia silenciado por uma cultura que ele via como permissiva demais, desconectada da realidade de milhares de brasileiros que clamavam por uma moralidade perdida. Xuxa, por sua vez, trazia em sua postura toda a experiência de quem sobreviveu a múltiplas gerações e revoluções culturais. A apresentadora estava segura de seu papel como voz das minorias, das causas progressistas, do amor livre e da diversidade. Porém, naquela noite, um silêncio estranho tomava conta de seus gestos. Era como se a segurança construída em anos começasse a rachar diante daquele embate inesperado. O debate iniciou com temas que pareciam superficiais, mas logo mergulhou no âmago da questão: o futuro do Brasil, a educação, a cultura e, principalmente, a moral. Nicolas não hesitou em usar palavras duras, apontando aquilo que ele classificava como
a decadência dos valores e a influência de uma mídia politicamente correta demais. Ele acusou o meio artístico de manipular a opinião pública e de estimular uma juventude sem bússola. Xuxa, por sua vez, respondeu com seu tom doce, quase maternal, defendendo a necessidade de respeito às diferenças e a liberdade de expressão. Falou de inclusão, de amor, de empatia. Porém, à medida que as falas avançavam, a tensão crescia e a apresentadora, normalmente imbatível, parecia ir deixando escapar algumas pausas incômodas, pequenos espaços de dúvida e desconforto. Nesse ponto, surge a primeira grande pergunta para você que está acompanhando. Quem realmente está certo nessa disputa? Nicolas, que quer resgatar uma ordem tradicional que muitos dizem estar se perdendo, ou Xuxa, que representa a voz de uma nova geração que clama por liberdade e diversidade? Não é uma questão simples, pois por trás do debate político existem emoções humanas reais: medo, insegurança, orgulho e ressentimento, que transformam cada argumento em uma batalha pessoal. O choque entre esses dois personagens reflete um Brasil dividido, onde cada lado sente que seu modo de vida está em risco. Mas a história não para por aí. Nicolas, percebendo a hesitação da apresentadora, decide apertar o cerco. Ele começa a questionar o impacto da cultura do cancelamento, que, segundo ele, silencia vozes discordantes e impõe um pensamento único. Insiste que o Brasil precisa de um debate honesto, sem censuras ou tabus. É nesse momento que o jogo vira de vez. Xuxa, visivelmente desconcertada, tenta responder, mas suas palavras se embaraçam. Ela lança um olhar que revela uma luta interna entre a vontade de manter sua imagem pública e a pressão de um discurso que, até então, parecia inabalável. A apresentadora se cala e o silêncio ecoa no estúdio como uma sentença não dita. É aí que o embate deixa de ser apenas político e se torna um retrato das fragilidades humanas diante de um momento histórico crucial. O que era para ser um debate vira um campo minado de emoções, estratégias e dúvidas. E você, já parou para pensar se a polarização que nos assola é resultado de verdadeiras diferenças ideológicas ou de medos pessoais projetados em batalhas públicas? Este é o ponto onde o debate se transforma numa reflexão profunda sobre quem somos, o que queremos preservar e o que estamos dispostos a abrir mão. O palco está armado para o que vem a seguir. Um desfecho que vai deixar todo mundo sem fôlego e com mais perguntas do que respostas. O silêncio após a hesitação de Xuxa parecia ensurdecedor. Nicolas Ferreira, com uma expressão impenetrável, viu ali a brecha que precisava para intensificar seu ataque. Mas não era um ataque vazio, era uma investida calculada, um desafio direto à narrativa construída por décadas pela apresentadora e pelo universo cultural que ela representava. Ele começou a falar de verdades inconvenientes, aquelas que, segundo ele, ninguém mais tinha coragem de dizer em voz alta. Citou episódios do passado, polêmicas encobertas, contradições entre o discurso progressista e certas ações questionáveis de grupos que Xuxa defendia. Falou sobre a falácia da inclusão que, em alguns casos, acabava excluindo vozes dissonantes. Xuxa, já visivelmente abalada, tentou contra-atacar com sua conhecida empatia. Mas as palavras não saíam com a fluidez costumeira. A tensão no rosto dela era visível. A imagem construída ao longo de uma vida estava sendo posta em xeque. E a sensação de vulnerabilidade era real. Em um momento raríssimo, ela desviou o olhar da câmera. Um gesto que parecia denunciar o desconforto diante da intensidade daquele debate. Nesse instante, o clima mudou por completo. Não era mais um confronto de ideias. Era uma luta pela sobrevivência simbólica de duas visões de mundo antagônicas. Nicolas, com seu discurso cortante, não dava espaço para meias palavras. A cada argumento,
Ele aprofundava a divisão entre nós e eles, alimentando uma narrativa de resistência contra a elite cultural. Mas, para quem assistia, essa estratégia também trazia à tona questões mais delicadas. Até que ponto o debate político pode se transformar em ataque pessoal? E qual é o limite entre defender suas convicções e desrespeitar o outro? É aí que surge uma nova pergunta para você, que acompanha tudo até aqui. Estamos presenciando um debate legítimo ou um espetáculo onde as pessoas são usadas como peças num tabuleiro de interesses maiores? Enquanto a tensão aumentava, uma virada inesperada aconteceu. Xuxa, que até então permanecia recuada, soltou uma fala carregada de emoção e sinceridade, um desabafo que ninguém esperava ouvir. Ela falou sobre suas inseguranças, as pressões que sentia para manter uma imagem pública perfeita, os ataques que sofreu ao longo da carreira por tentar se posicionar politicamente. Revelou um lado humano pouco conhecido, uma mulher cansada de ter que lutar contra uma maré de ódio e intolerância. Esse momento de humanidade inesperada trouxe uma pausa no embate, como se o público finalmente pudesse ver por trás das máscaras que ambos carregavam. A dureza do confronto deu lugar a uma sensação agridoce de empatia e tristeza. Mas Nicolas não recuou. Ele aproveitou o espaço para reafirmar seu posicionamento, dizendo que o país precisava de coragem para encarar a realidade, mesmo que isso significasse derrubar ídolos e questionar narrativas confortáveis. O embate terminou com um clima denso, uma mistura de choque, revolta e uma inquietação coletiva. Não houve vencedores claros, apenas duas visões que se digladiavam diante de uma nação dividida. E aqui fica a última pergunta para você, antes do desfecho. No fundo, o que realmente queremos? Um país onde todos concordem ou um espaço onde o conflito e a diversidade de opiniões possam coexistir? Prepare-se para o encerramento. O momento de refletir sobre tudo isso e descobrir o que está por trás desse confronto que marcou a história recente do Brasil. O que vimos naquele debate entre Nicolas Ferreira e Xuxa não foi apenas um choque de opiniões, mas um espelho quebrado do Brasil atual, cheio de fragmentos, contradições e reflexos distorcidos da nossa própria identidade. Dois personagens emblemáticos, cada um representando um Brasil que se recusa a se entender. Nicolas saiu daquele encontro com a imagem de um desbravador, alguém disposto a desafiar o establishment cultural e político, mesmo que isso custe a acusação de intolerância ou radicalismo. Xuxa, por sua vez, revelou uma faceta humana rara, a da fragilidade por trás do ícone, da pessoa que também sente o peso das cobranças e do julgamento. Mas a pergunta que fica ecoando é: quem realmente saiu derrotado? O político que, ao tentar desmontar narrativas, parece ter ampliado o fosso entre os brasileiros? Ou a apresentadora que, mesmo cercada de fãs e aliados, não conseguiu sustentar sua defesa diante do discurso afiado de um adversário jovem e implacável? Esse embate expôs algo ainda mais profundo: a dificuldade do Brasil em lidar com suas próprias feridas, a polarização, o medo do diferente, o ressentimento acumulado. Mais que um simples debate, foi um sintoma de um país à beira de um colapso do diálogo. E você, que acompanhou essa jornada conosco, será que esse confronto é um ponto final ou apenas o começo de um ciclo ainda mais intenso? Será que algum dia conseguiremos transcender essas batalhas ideológicas e construir um espaço real para o entendimento? A verdade é que não há respostas fáceis, só o convite para continuar questionando, refletindo e discutindo. Afinal, o silêncio sobre essas divisões só aprofunda as rachaduras. Se você quer entender mais sobre os bastidores desse e de outros confrontos que moldam o Brasil, não deixe de se inscrever no canal Códigos Secretos. Aqui, destrinchamos as verdades escondidas por trás dos grandes embates políticos e culturais, para que você nunca fique preso na superfície
do que a mídia convencional mostra? Deixe nos comentários. Você acha que Nicolas Ferreira foi corajoso ao confrontar Xuxa? Ou que ele passou dos limites? Como você vê esse choque de gerações e valores? Queremos ouvir sua opinião. Esse é só o começo. O segredo está nas entrelinhas e juntos vamos desvendá-las. Até o próximo vídeo.